chegada ao Brasil foi sui generis, porque foi no dia 1º de janeiro de 1951. Meus pais resolveram vir para o Brasil e naquela época existia o que se chama, hoje ninguém mais conhece, que é a carta de chamada. E eu tinha um padrinho que fez com que os meus pais viessem para cá. É claro que eles vinham em busca de um novo Eldorado, já que se tratava do pós-guerra na Europa. Meu pai era carpinteiro de formação e minha mãe doméstica. E a vida lá era uma vida muito dura. E quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos condição de ter uma residência em que eu, já nascido, e meu irmão, na barriga de minha mãe, morassem. Então eu fui morar com as tias da minha mãe e com uma prima. E fiquei morando com eles até 3 anos de idade. Aos 3 anos, meu pai já tinha um comércio. E naquela época era o que se chamava de hoje botequim, que seria um pé sujo. E eu, a contragosto, porque tinha uma vida de príncipe até os 3 anos, fui morar então com pai e mãe. E nós fomos para o bairro Fonseca. E esse bairro era um bairro de funcionários públicos, em que nós tínhamos aquelas ruas todas para jogar futebol, bola de gude. E naquela época eu tinha já que trabalhar no bar do meu pai. E eu descobri desde cedo que eu não queria aquela vida. Não existia sábado, domingo, Natal ou Ano Novo. Era todos os dias trabalho. Eu resolvi então, vou estudar. E esse era o sonho da minha mãe. E minha mãe queria ter um filho, ou que fosse padre, ou que fosse médico. Padre, eu não tinha essa vocação que é necessária. E médico, eu não tinha nenhuma vocação para tratar de doentes. Até hoje, eu odeio qualquer doente próximo. E eu, então, fui fazer farmácia por uma opção não minha, mas por indicação de um professor que eu tive durante o curso científico que se chama, porque é vivo até hoje, Roberto Villa. E esse Roberto Villa veio a ser, mais tarde, um dos diretores da Petrobras. E naquela época ele via a vocação dos estudantes do curso de pré-vestibular e me disse, olha, você tem uma aptidão muito grande para a química orgânica. E a química orgânica melhor no Rio de Janeiro é a da Faculdade de Farmácia. E foi por isso, então, que eu fiz o vestibular para a farmácia. Chegando na Praia Vermelha, quando eu conheci vários amigos, entre eles o Vitor, que era um alemão, o Eliezer, que é amigo até hoje, e eu sentia um ambiente totalmente diferente, totalmente descontraído. Na Praia Vermelha existiam umas cadeiras de vime em que nós ficávamos no final do dia conversando, ou melhor, jogando conversa fora. E tinha umas meninas muito bonitas na farmácia, mas para namorar essas meninas você tinha, primeiro, saber de cinema e ter lido aqueles livros que todos nós líamos naquela época. Eu então, como gostava já das meninas, eu fui então aprender o que era o cinema brasileiro, o que era o cinema novo. Eu conheci o Cine Paissandu e como não tinha muitos recursos, eu não podia frequentar aqueles bares que eram frequentados pela burguesia da época, que eram os estudantes da Faculdade de Farmácia. Por outro lado, nós tínhamos os pés sujos lá da Praia Vermelha. Um ficava dentro da galeria que depois, mais tarde, abrigou o Cinema Veneza. Eu ainda lembro muito bem do Osmar que servia a gente ali. Ia eu, o Eliezer, o Luiz Carlos de Oliveira, que nós chamamos de Caveirinha, e dificilmente alguma menina ia para aquele bar.
Mas nós conversávamos naquela época, e o que era interessante, nós discutimos muito a política científica, não científica, a política universitária. O Eliezer foi ser o presidente do diretório da Faculdade de Farmácia. Claro, ele fez algumas coisas que não deveria ter feito. No dia em que a polícia invadiu o diretório, ele xingou um dos agentes da repressão, foi preso, e daí então ele largou essa coisa da política universitária. Eu, como já estava mais próximo das meninas, da Vera, da Ana, fiquei então no diretório como se fosse alguém assim, ligado ao diretório, mas como eu sou português, e naquela época era proibido que estrangeiros fossem presidentes de diretório, e isso estava na lei. Então, eu não cheguei a ser presidente de diretório. Durante 2 anos, estudei muito pouco e participei de praticamente todas as grandes passeatas do Rio de Janeiro. Mas, ao chegar ao 3º ano, eu já não tinha mais recursos para me sustentar. Então, eu, com alguns colegas de Niterói, abrimos um colégio embaixo do Largo do Marrom, e esse colégio era muito interessante. Nós não tínhamos recursos, mas era um colégio falido, em que nós simplesmente usamos o espaço, cedíamos alguns dos recursos que nós arrecadávamos para a dona do antigo colégio. E durante 2 anos eu fui professor de madureza ginasial, dando aulas de ciência e de história. E esses 2 anos foram 2 grandes importantes na minha vida, porque alguns daqueles alunos chegaram a serem da Polícia Militar e um deles chegou a ser aluno da engenharia na Universidade Federal Fluminense. Uma das alunas, a mais velha, veio a ser depois diretora de uma escola municipal em Niterói. Então foi um período muito rico da minha vida. Bem, quando eu comecei o meu curso de mestrado no IME, porque eu não consegui a nota para passar no CPPN na Praia Vermelha. Eu tirei abaixo de 5 e a média para entrar era 5 na prova. O IME é o Instituto Militar de Engenharia, já tinha um curso de mestrado e eles tinham professores ou brasileiros que regressavam dos Estados Unidos, ou americanos, ou até paquistaneses. E eu então fui e fiz o curso de nivelamento do IME e fui aprovado em 2º lugar. Então fiz o meu mestrado no IME. Durante 2 anos eu fiz uma dissertação, uma parte experimental, que eram projetos ligados à síntese de novos medicamentos ou de medicamentos já tradicionais, que era o projeto da Central de Medicamentos, cuja sigla é CEME. Depois de 2 anos, eu já tinha passado, inclusive, nos exames cumulativos, que eram 6, que era o pré-requisito para o doutorado. Mas, em função de problemas disciplinares no IME, eu fui convidado a sair de lá. Bem, na defesa da dissertação de mestrado, eu acho que cometi um grande engano, que foi defender a minha dissertação com um jaleco todo rasgado e todo ele manchado, tá? E isso fez com que os militares, a partir de então, definissem que defesas de mestrado ou de doutorado, obrigatoriamente tinham que ser feitas de paletó e gravata. Bem, na defesa de mestrado,
um dos membros da banca era o Richard Pintin, que era um inglês recém-chegado ao Brasil. Ele havia feito uma tese de doutorado com o Bycroft, que era um químico inglês de grande renome na época, e o CPPN, que já funcionava na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui na Ilha do Fundão, tinha como meta atrair pesquisadores de fora do Brasil. E o Pintin veio nessa leva. E ele gostou do meu trabalho de mestrado, porque realmente nós tínhamos feito uma grande quantidade de trabalho experimental, e em 2 meses depois da defesa, eu já estava contratado pela FINEP para ser pesquisador no CPPN da UFRJ. Eu tinha, então, concretizado um grande sonho, que era de chegar à universidade. E qual universidade? A Universidade Federal do Rio de Janeiro, coisa que eu não conseguiria imaginar quando criança, já que para mim a universidade era algo muito distante, e eu fui o primeiro de uma família que cheguei à universidade. Eu comecei trabalhando sob a supervisão do Dr. Benjamin Gilbert. E o projeto era a síntese de alcaloides. Hoje nós chamamos, naquela época também, de olivacina e de elipticina. E são alcaloides piridocarbazólicos. E nós, então, tínhamos como meta a síntese da elipticina e, por sinal, o que mostra, na época, que o Gilbert tinha uma visão muito grande de ciência, porque anos depois foi lançado no mercado um produto terapêutico, um antitumoral, derivado da olivacina pelo professor Potier em Gif-sur-Yvette, na França. E eu comecei trabalhando então com esses alcaloides, fiz uma série de sínteses, terminei alguns trabalhos que eu havia começado durante o meu mestrado, mas fui convidado para uma excursão à Serra do Cipó, com o Gilbert e com um botânico chamado Aparício Duarte. E nessa viagem, então, nós coletamos um grande número de plantas da família Velosiácea. E foi a primeira vez que eu vi a árvore do caqui. Eu não conhecia a árvore do caqui. Eu conhecia a fruta caqui, mas nunca tinha visto a árvore. Eu vi essa árvore na casa do Aparício Duarte. Bem, coletamos essas velósias e eu resolvi, então, trabalhar com 2 espécies de Velosiácea. A Velosia cândida e a Velosia flavicans. E me empolguei desde o início. Por quê? Nós fazíamos, na época, aquelas colunas cromatográficas com 1,5 kg de sílica e corríamos cerca de 100 litros de solvente. E logo nas primeiras frações eu consegui isolar uma substância altamente cristalina. E a empolgação foi tanta que eu levei esse frasco com os cristais para o bar Amarelinho, na Cinelândia, dentro de uma das bolsas que eu usava, que eram as bolsas da Casa das Sendas. Devo ter bebido bastante, porque perdi a bolsa e os cristais. E tive que refazer aquela coluna com alguns estudantes de iniciação científica. Bem, eu decidi, então, que eu seria um químico de produtos naturais. Terminei os projetos que eu vinha desenvolvendo com o Gilbert e comecei, então, a linha de química de Velosiácea. Já era, então, o ano de 75, porque eu cheguei na UFRJ, na Ilha do Fundão, em setembro de 74. E aí veio a grande sorte. Naquela época, todos os pesquisadores ligados a projetos da FINEP que tivessem mestrado ou doutorado seriam absorvidos como professores da universidade. O NPPN tinha o Gilbert, que ainda não era professor, era um pesquisador,
o professor Antônio Ventura Pinto, que tinha já a sua pós-graduação, e eu, que tinha o mestrado. E haviam 2 vagas. Aí foi a grande sorte. A Maria Elisa, a esposa do professor Benjamin Gilbert, disse: você ficou aqui durante 15 anos e nunca foi lembrado de ser contratado. Então agora você vai ser pesquisador do Instituto de Pesquisas da Marinha. Sobrou então uma vaga. Bem, alguns queriam que eu fosse contratado. Outros professores achavam que eu não deveria ser contratado. Aí o professor Afonso do Prado Seabra disse: não, o Ângelo vai ser contratado. E eu então me tornei professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro em julho de 1975. Bem, como professor, eu ainda não tinha o doutorado, eu tinha apenas o mestrado. E me matriculei, então, no curso de doutorado do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque não existia o doutorado no CPPN, nem na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Quem quisesse fazer um doutorado, ou tinha que fazer Química Analítica na PUC do Rio de Janeiro, ou no Instituto de Química da UFRJ, ou então ir para São Paulo. Como eu não queria fazer o doutorado fora do Rio de Janeiro, então eu me matriculei no Instituto de Química. E eu fui um dos primeiros estudantes de farmácia a serem aceitos no doutorado do Instituto. Comecei fazendo o doutorado e, é claro, naquela época o doutorado se arrastava por anos. E eu já tinha uma bagagem científica grande, já em 78. Já inclusive era orientador de mestrado no CPPN, mas eu não era credenciado pelo CEPEG. Novamente, por intervenção do Afonso do Prado Seabra, eu fui credenciado como orientador de mestrado no CPPN. Numa transição entre CPPN e NPPN, já que o CPPN virou um núcleo quando eu estava já como seu professor. E comecei então orientando dissertações de mestrado, inicialmente em colaboração com o Richard Pinti e depois já com autonomia total. Esse doutorado se arrastou por alguns anos, inclusive através de algumas crises domésticas levaram que a minha tese não fosse defendida, quando eu já era pesquisador do CNPq desde 1976. Eu então fui procurado por um grande amigo, que é o professor Raimundo Braz Filho, que me disse o seguinte: Ângelo, ou você defende a sua tese de doutorado, ou eu não tenho mais condições de defender a sua bolsa de pesquisador no CNPq. Então eu defendi a minha tese de doutorado no dia 10 de junho de 1985, já sendo pesquisador durante muitos anos do CNPq e já tendo orientado várias dissertações de mestrado. Em 84, eu fui eleito como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Química e o presidente era o professor Raimundo Braz Filho. Eu comecei então a viajar pelo Brasil e comecei a ser convidado para participar de bancas examinadoras e como palestrante em várias universidades. E aí tem uma coisa muito importante que hoje é impossível de acontecer.
mesmo não tendo o doutorado, eu participei de bancas de doutorado na Universidade de São Paulo. Por exemplo, na banca do Alpande Moraes, do Anselmo de Alpande Moraes. E para isso, a Universidade de São Paulo teve que ter, na época, a aprovação do meu nome, o que eles chamam de notório saber. Apesar de não ter o título de doutor, eu fui considerado já um pesquisador que tinha um certo reconhecimento na comunidade científica brasileira. Bem, no NPPN já eu comecei tendo uma série de problemas com alguns professores daquela época e achei que eu não deveria continuar no NPPN, porque aquilo é como se fosse uma grande casa, uma grande família. E em qualquer família, os problemas são problemas do cotidiano. Como era um local muito pequeno, nós nos encontrávamos todo dia naquele corredorzinho ali. E eu então decidi, eu iria para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a convite do professor Raimundo Braz Filho, que inclusive me ofereceu uma daquelas casas que a universidade dava para os professores na época. Ou eu iria para a Universidade de São Paulo, já que eu tinha um convite também para ir para a USP. E aí entrou uma grande fada, que é a professora Adelina Costa Neto. E ela realmente, eu era protegido dela. E ela disse, não, você vem aqui para o Instituto de Química da UFRJ. E eu tenho que dizer, ninguém queria que eu fosse para o Instituto de Química. Inclusive, os professores da época, como o professor Warner Bruscover, que foi meu professor, que um professor dos mais destacados no Rio de Janeiro, era contra, porque eu era considerado um professor rebelde. Mas a Adelina bancou a minha ida e eu então fui para o Instituto de Química da UFRJ. Chegando lá, o diretor era o professor Cesário. E ele tinha um grande problema. A diretora adjunta de pós-graduação era a professora Anita Panek. E ele tinha uma certa diferença com a professora Anita Panek. E eu vinha de fora, não conhecia a estrutura do Instituto de Química e fui logo convidado a ser diretor adjunto de pós-graduação. Na época, a química que se fazia no Rio de Janeiro de qualidade era no NPPN. O Instituto de Química estava numa situação realmente muito ruim. Eles tinham 2 estudantes matriculados no programa de Química Orgânica. E um deles, inclusive, era viciado em álcool etílico. Chegando lá, eu levei já do NPPN 6 novos estudantes, junto com o pessoal da Universidade Federal Fluminense, que queria fazer mestrado sobre a minha orientação. Então, nós começamos, então, uma vida nova no Instituto de Química e, através de conversas com o professor Francisco Radler, de Aquino Neto, que, na época, era o coordenador de pós-graduação, resolvemos reerguer a pós-graduação de Química Orgânica do Instituto de Química. E em 5 anos nós já tínhamos um número de estudantes considerável. Então, o Instituto de Química passou a ser uma das opções dos estudantes da farmácia do UFRJ, da farmácia da Universidade Federal Fluminense. Bem, então, no Instituto de Química, eu comecei praticamente, então, a minha carreira científica. Em 1986, eu fui eleito como presidente da Sociedade Brasileira de Química. O que foi um escândalo para a época, porque eu concorri
com a professora já famosa chamada Alaide Braga de Oliveira, da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu usava uns tamancos, que nós chamamos de sabô, e estava sempre de calça jeans e nunca usava o paletó que era exigido, então, nas recepções da sociedade. E naquela época a SBQ era muito pequena. E eram poucos os recursos. E eu já havia aprendido com o professor Braz que ir para São Paulo era de ônibus. Então, durante 2 anos como presidente, praticamente de 15 em 15 dias, eu estava em São Paulo nas reuniões da diretoria da Sociedade Brasileira de Química. E eu me lembro muito bem que quando eu era presidente da Sociedade Brasileira de Química, no primeiro ano de gestão, a reunião da sociedade se dava dentro da reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E essa reunião foi na Universidade de Brasília. E o reitor da Universidade de Brasília era o hoje senador Cristóvão Buarque. E eu, então, dividi a mesa com o reitor da UNB, Cristóvão Buarque. Eu lembro até hoje que eu tinha um paletó de linho azul, que eu acho que foi o primeiro paletó que eu tive depois já da idade adulta, já que eu havia usado paletó quando era criança nas recepções do ginásio, porque era obrigatório. E como presidente da sociedade, então, eu fiquei conhecido e aí comecei a participar já dos comitês. No ano seguinte já era do comitê assessor do CNPq. Já passei em 87 a ser pesquisador 1A do CNPq, coisa que eu sou até hoje. Então, sou um dos mais antigos pesquisadores 1A do CNPq. E a minha vida, então, começou então a ser dividida já entre a carreira científica, a orientação de mestres e doutores, e eu sempre digo isso, naquela época era muito comum se trabalhar sábado, domingo, e quando eu viajava e ficava no máximo 2, 3 dias fora. E como presidente, então, eu viajei pelo país todo, fazendo palestras, e participando também de bancas de mestrado, doutorado e de concursos, então, para professor na universidades das mais diversas. Quando o reitor era o professor Maculan, ele me chamou e disse: olha, você já tem perfil para ser professor titular. Nós vamos começar os concursos para titular na universidade. E eu acho que você pode ser, então, professor titular. Era 1993. E eu, então, resolvi que iria fazer aquele famoso memorial para o concurso de professor titular. E, então, apresentei o meu memorial e eu achei que eu fosse ser candidato único. Ledo engano. O professor Francisco Hadler de Aquino Neto resolveu também se candidatar. E o professor Hugo Monteiro, da Universidade de Brasília. Então, nós éramos 3 concorrentes. E, por sorte, eu fui, então, aquele que foi recomendado pela banca examinadora. Na banca constava o professor Nicola Petragnani, da USP, o professor Faruque Nome, da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Warner Bruce Cover, do Instituto de Química da UFRJ, o professor Gilberto Dumont, do Departamento de Química, do Instituto de Química também da UFRJ, e eu não me lembro o 5º membro da banca. Eu sei que eu fui indicado por praticamente todos os membros da banca examinadora. Bem, aprovado no concurso de titular, eu passei então a participar de todos os outros conselhos, dos conselhos da FINEP, da coordenação de pesquisa da FAPERJ do Rio de Janeiro, participava dos conselhos já da SBPC, que eram conselhos importantes, e participei de inúmeras reuniões na FAPESP. E a partir daí, então, eu começo
não uma vida nova, porque eu faço até hoje o que eu fazia naquela época, mas começo a me dedicar também a escrever artigos de história da química no Brasil. E isso, então, me deu, eu acho que hoje, um grande cabedal nesse ponto de vista. Tive um azar naquela época, porque no dia em que ocorreu a posse dos professores titulares na Universidade Federal do Rio de Janeiro, era, coincidentemente, o início da reunião anual da SBQ em Caxambu. E o Baculan havia me pedido, não, você vai à posse e depois, então, você vai para a reunião anual. E nessa, então, ida para Caxambu, houve um acidente, né? Eu estava, então, no carro, eu nunca dirigi, mas sempre sofri com alguns acidentes automobilísticos, e então foi uma coisa muito triste, porque nessa viagem duas amigas faleceram, a professora Edna Cruz Santini, que era amiga do NPPN como aluna, e depois, então, era professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E uma aluna minha de iniciação científica, que eu chamava de Aninha. E eu, então, fraturei a coluna vertebral. Bem, com esse acidente, eu fui obrigado, então, a me ausentar durante 3 meses do Rio de Janeiro. E eu fiquei, então, em Campinas, já porque eu já namorava, então, a professora Maria Vargas, ela morava lá, era professora de lá, e eu fiquei, então, esses 3 meses lá. E foi um período de reflexão. Então, naquele momento ali, eu achei que a vida era uma coisa sempre muito curta. E eu sempre disse, vai morrer mesmo? Então, e achei, então, que esse momento é um momento de reflexão, e passei, então, a encarar a vida de outra maneira. E eu sempre acho o seguinte, nunca vai haver o dia seguinte. Então, viva hoje, porque o dia seguinte você não sabe o que vai acontecer. E até hoje, então, eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pretendo me aposentar na compulsória. Espero que essa compulsória tenha uma elasticidade para 75 anos, e gostaria que minhas cinzas fossem distribuídas aqui no campus da cidade universitária, mas não gostaria de que tivesse o meu obituário feito por certos amigos. Eu ainda prefiro fazer o obituário dos amigos, como já fiz de vários ex-professores. Bem, essa é uma história um tanto diferente, né? Mas eu procuro levar hoje a vida que eu sempre levei. Então, não tenho telefone celular, não sei dirigir, não sei ligar alguns telefones celulares que tenham mais de 2 comandos, como eu não consigo ligar um DVD. Mas o que é fácil? Tenha filhos e os filhos aprenderão. E isso é o meu lema.